meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui deste canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente eu acredito que sim. Já quero começar dizendo que para mim é um enorme prazer e também uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. E nesse momento também, eu já quero começar agradecendo a você pela tua audiência, pelo teu carinho. Muito obrigado por estar aqui. Porém, se você é novo aqui no canal e está passando por aqui agora, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em segundo, se você quiser fazer uma inscrição aqui no canal, como é que faz? Bom, isso é relativamente muito simples e fácil. Basta tão somente você apertar aí o sininho e eu programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal. Independente se você é do Brasil ou até mesmo de qualquer outra parte do mundo. E também, já aproveitando esta mesma oportunidade que você me concede, eu gostaria de te pedir um favor muito importante e também bastante especial. Eu gostaria que você deixasse o like aqui no vídeo, até porque o like é bastante importante para o crescimento deste canal aqui nessa plataforma. E antes de começar o tema do vídeo, também é claro, não posso deixar de falar outra coisa bastante importante. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você mais gosta, com a pessoa que você mais ama. Bom, meus queridos, sendo assim, sem demora alguma, vamos agora para a palavra de Deus. Vamos lá? A palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje é uma palavra bastante conhecida, é uma palavra bastante usada por muitos pregadores em todas as partes do Brasil e também, por que não dizer, do mundo. Mas eu gostaria de falar para você uma coisa bastante importante. Eu gostaria de te dizer que, diferente de outros livros, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E uma vez que ela é a palavra de Deus, ela tem a capacidade de se auto-renovar. Ou seja, a palavra de Deus, ela é auto-renovável. Eu sei que agora muitos de vocês podem não ter aí uma Bíblia do seu lado, mas se você porventura não tiver, não tem problema. Você facilmente vai poder acompanhar a palavra de Deus aqui comigo agora, ok? Agora, sem demora, vamos para a palavra de Deus. Bom, meus queridos, vamos lá. A palavra de Deus para você nesse momento se encontra exatamente aqui no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 51. Amém? Vamos lá então. A palavra do Senhor diz exatamente assim. E Jesus falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Amém? Somente até aqui. Bom, meus queridos, como vocês puderam ver e observar aí, eu acabei de fazer com vocês uma leitura de um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. E quando eu estava aqui em casa, eu comecei a meditar um pouco sobre a passagem de Jesus aqui nessa terra. E ao analisar a passagem de Jesus aqui na terra, eu pude perceber e pude ver o quão importante foi a passagem de Jesus por aqui. Mas, por que é que Jesus veio à terra? O que é que de fato ele veio fazer aqui? Bom, historicamente você percebe que Deus lá no Éden, ele cria o homem e ele também cria a mulher. E quando ele cria os dois, eu já falei isso aqui no canal, ele cria também uma expectativa em cima desses dois. Expectativa essa que não foi cumprida. Vocês conhecem, vocês sabem perfeitamente que eles caíram no pecado esse da desobediência. E uma vez que eles pecaram, eles automaticamente acabaram abrindo a porta aí para que o pecado pudesse então entrar na história de toda a raça humana. E conforme também os tempos estavam passando, você logo vai perceber que o homem ele começa a se corromper completamente sobre a face da terra. Porém, também, logo ao analisar a palavra de Deus, eu logo percebo e entendo que Deus amava bastante o homem. Mesmo o homem pecando, mesmo o homem cometendo falhas, Deus não queria ver o homem se perdendo em meio ao pecado, se perdendo em meio às coisas graves e muitas coisas ruins. Mas também, ao longo da história bíblica, você logo vai perceber e entender que isso tudo começou a mudar. Digo isso porque agora, alguém muito especial estava prestes a vir até a terra. Mas quem era esse alguém bastante especial? Quem era esse alguém diferenciado? Esse alguém diferenciado era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo em pessoa. Vocês também conhecem a história da chegada de Cristo até esse planeta, até a essa terra. Porém, meus queridos, o que realmente me chama a atenção é que quando Jesus estava nesse planeta, quando ele veio até essa terra, ele deixou para nós aí um grande legado.
Legado esse por meio de seus ensinamentos e também, é claro, por meio de muitos dos seus milagres que ele realizou aqui nessa terra. Mas, nesse momento, eu gostaria de falar de um milagre em especial. Como vocês puderam ver e observar, eu acabei de fazer a leitura aí de um certo texto. Esse texto, por sinal, ele está narrando, ele está contando pra gente um grande milagre que aconteceu na vida de um certo homem. Diz a história que esse homem, por nome de Bartimeu, ele estava com uma enfermidade, ele estava cego. Diz a história que ele estava no meio da rua mendigando. Porém, contudo, no entanto, ele ouvia bastante, ele ouvia muito bem. E ali na cidade onde ele estava, de repente começou a acontecer um alvoroço, começou a acontecer algo que até aquele momento não era normal. Alguém muito importante estava passando na cidade onde ele estava. E esse alguém, claro, era nada mais nada menos do que o próprio Jesus Cristo em pessoa. Porém, meus queridos, quando você observa a vida de Jesus, você vai ver que onde Jesus estava, por onde Jesus passava, sempre havia um grande número de pessoas, sempre havia uma enorme multidão. E era exatamente isso que estava acontecendo. Mas a história vai nos contar, vai nos dizer o seguinte, que esse mesmo homem que tinha essa enfermidade, ele ouviu que Jesus estava passando naquele local, estava passando por ali. Porém, contudo, no entanto, aquele homem que estava ali no meio daquela cidade teve uma brilhante ideia. Ele começou a clamar o nome de Jesus, ele começou a gritar bem alto o nome de Jesus. Mas o que é que ele clamava? O que é que ele falava? Bom, de acordo com o texto, de acordo com a palavra de Deus, ele clamava exatamente assim, ele dizia exatamente isso. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia, tende compaixão de mim. E o grito dele era tão alto que chegava até mesmo a incomodar algumas pessoas que estavam por ali. A prova real disso, meus queridos, é que o próprio texto faz questão de nos mostrar que as pessoas que ali estavam o repreendiam, falavam para ele se calar. Porém, ele não se calava. E quanto mais as pessoas pediam para ele se calar, mais alto ele gritava, mais alto ele falava. Portanto, meus queridos, eu quero aproveitar esse momento que você me concede aí a sua audiência e eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa bastante especial, bastante importante para cada um de vocês. Meu querido, e muitas das vezes as pessoas que estão ao seu redor não estão compreendendo a sua luta e também, é claro, não compreendem a sua dor. Dor essa que é ocasionada pela situação complicada que você está passando, que você está atravessando. E muitas das vezes, pelo fato das pessoas não te compreenderem, essas mesmas pessoas que te cercam estão pedindo para você se calar, estão pedindo para você desistir daquilo que você tem colocado diante de Deus, estão pedindo para você deixar de lado as coisas que você tem falado para Deus. Você está aí do outro lado da telinha e está clamando e está orando por alguém da tua casa, por alguém da tua família. Talvez você está aí do outro lado da telinha e está triste, está chorando porque você está vendo uma pessoa que você tanto ama se perder em meio ao pecado, se perder em meio às drogas. Aí Satanás tem usado essas pessoas para tentar entristecer o teu coração. Porém, contudo, no entanto, se esse realmente é o teu caso, olha, não importa o que o diabo diz, não importa o que o diabo fala ao teu respeito, não dê ouvido ao que os demônios pensam, ao que os demônios dizem ao seu respeito. Até porque, meu querido, historicamente, nós como cristãos, nós devemos dar atenção somente à palavra de Deus. Digo isso porque muitas das vezes, meus queridos, a própria sociedade tem apontado o dedo para o teu familiar e até tem dito que essa pessoa não tem mais jeito, não tem mais solução. Olha, muitas das vezes, pelos olhos humanos, pode até não ter solução, mas para Jesus sempre vai ter solução. Não dê ouvido para as pessoas negativas, somente dê ouvido para as pessoas positivas, para as pessoas boas que Deus tem colocado ou que ainda vai colocar em teu caminho. Amém? Bom, meu querido, agora voltando para a história bíblica, você vai perceber e notar uma coisa bastante importante. Mas o que é de tão importante que eu deva prestar atenção? Eu percebo que aquele homem, mesmo estando naquele estado de cegueira, ele foi muito esperto, ele usou de muita esperteza.
A prova real disso é que quando Jesus estava passando, ele gritava, ele berrava exatamente isso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas quando ele fala isso para chamar a atenção de Jesus de uma maneira bastante especial. Ou seja, quando ele fala isso, ele está demonstrando para Jesus que ele conhece e sabe de fato quem é Jesus. Agora, por que ele estava mencionando, por que ele estava falando sobre Davi no meio do seu clamor? Ele falou isso porque, na verdade, Jesus ele pertencia à genealogia de Davi. Para um judeu, a genealogia é uma coisa bastante importante. E se tem um povo que valoriza a história, meu querido, é o povo judeu. Se tem um povo que valoriza as suas raízes, meus queridos, é o povo judeu. E se você analisar a biografia de Jesus, você vai claramente perceber que Jesus era judeu. Se tem uma coisa que o próprio Jesus em pessoa valorizava, era a sua história, era a sua árvore genealógica. Porém, meu querido, esse mesmo texto vai nos relatar uma coisa bastante surpreendente e importante que aconteceu na vida desse jovem rapaz. O próprio texto, então, faz questão de nos narrar exatamente o seguinte: aquele homem não parava de clamar, aquele homem não parava de gritar. Mas a história diz, o texto conta que, mesmo em meio a toda aquela multidão, Jesus então decide parar um pouco a sua caminhada. E quando ele para, ele então acaba ouvindo o clamor, escutando o clamor daquele homem. E quando ele ouve o clamor daquele homem acaba claramente chamando a atenção do próprio Cristo. Então, ao parar para ouvir o clamor daquele homem, Jesus logo tomou uma atitude bastante inesperada para alguns. Jesus logo então mandou chamar esse homem. Então, meu querido, ali no meio daquela multidão, você logo vai perceber e entender que algo estava prestes a acontecer na vida daquele cego, na vida daquele homem. Logo a história vai nos dizer, nos contar o seguinte: que pegaram aquele homem e o levaram até a presença do Mestre, até a presença de Jesus. Porém, a primeira atitude que Jesus tomou ao observar aquele homem de frente foi logo fazer uma pergunta bastante importante. A pergunta, meu querido, foi exatamente essa: o que queres que eu te faça? Bom, sendo assim como vocês estão observando, eu acabei de pousar exatamente no mesmo ponto onde eu acabei de ler a história bíblica para você há instantes atrás. E biblicamente, meu querido, você claramente vai perceber, vai notar uma coisa bastante interessante. Você vai ver, você vai notar que aquele homem realmente ele conseguiu ser curado. Até porque o próprio Cristo em pessoa olha para ele e diz exatamente assim: ora, vai em paz, porque a tua fé te curou. Ao resumir esse texto, meu querido, você logo vai perceber e entender que de fato esse homem cego por nome de Bartimeu, ele realmente alcançou o seu milagre. Ele conseguiu se livrar daquela situação incômoda ao qual ele estava. E agora ele já não era mais um cego. Ele era alguém que realmente foi curado por Jesus. Ele era alguém que realmente alcançou a bênção que ele tanto queria. E agora, nesse momento, eu gostaria de falar uma coisa bastante importante em relação a tudo isso que foi falado aqui no vídeo. Eu estava aqui em casa e eu comecei a meditar sobre esse texto. Eu comecei a meditar sobre essa história como um todo. Então, meu querido, eu cheguei a uma seguinte conclusão. Muitas das vezes, meus queridos, nós como cristãos passaremos por algumas dificuldades. E em meio a essas dificuldades, nós vamos precisar sim de um milagre em nossas vidas e um milagre em nossas histórias. Bom, isso é normal, é natural. Você que está aí do outro lado da telinha precisa de um milagre em sua vida. Eu que estou aqui falando com você também preciso de um milagre em minha vida. E mediante disso, meus queridos, muitas das vezes nós nos encontramos diante de Jesus pedindo por um milagre. E me baseando exclusivamente nisso, eu peguei um papelzinho aqui com uma caneta e fiz algumas anotações bastante especiais. E dentre essas anotações estão algumas coisas bastante importantes que eu gostaria de, nesse momento, ter a honra de estar falando para você, de estar passando para você. Bom, nesse vídeo você vai aprender a como alcançar as bênçãos diante do Pai, diante de Jesus. Bom, em outras palavras, para você ser abençoado por Deus, você precisa dar 4 passos importantes em sua jornada rumo ao seu milagre.
Portanto, agora, meu querido, eu gostaria de estar falando sobre os 4 passos importantes para você conquistar o seu milagre aí na sua vida. Amém? Bom, então, sendo assim, qual é de fato o primeiro passo que todo cristão deve dar para alcançar o milagre em tua vida? Bom, meu querido, o primeiro passo que você deve dar para alcançar o milagre em tua vida é utilizar uma ferramenta bastante importante. Você deve utilizar a ferramenta da oração. Ao analisar a palavra de Deus, você vai ver claramente que Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia que ele precisava daquele milagre, correto? Mas mesmo sabendo, você vai perceber que Jesus fez uma pergunta para ele. Uma pergunta bastante importante, uma pergunta bastante essencial. Isso, meu querido, significa o seguinte: Jesus, ele sabe daquilo que nós precisamos, ele sabe daquilo que nós necessitamos. E uma coisa que eu claramente pude aprender nesse texto é que Jesus, de fato, ele também quer ouvir de nossa própria boca sobre aquilo que nós estamos precisando, sobre aquilo que nós estamos necessitando. Em outras palavras, meus queridos, o que Jesus quer de mim e de você é que cada um de nós venhamos estar orando. Mas então, qual é a base bíblica que eu tenho para fazer tal afirmação? Se você abrir aí a tua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e também no versículo de número 6, você logo vai observar e entender que lá existe algo bastante importante para todo cristão. Aqui está claramente nos dizendo que, quando nós precisarmos falar com o Pai, basta tão somente nós entrarmos em nosso quarto e nós começarmos a falar com Ele em segredo. Aí Ele, que nos ouve em oculto, com certeza irá nos responder. Portanto, meu querido, esse sim é o primeiro passo para você alcançar o teu milagre. É você sempre estar orando, é você sempre estar falando com o Pai. O segundo passo, meu amigo, também é tão importante quanto a oração. O segundo passo é a espera. Você como cristão, nós como cristãos, temos que saber esperar o tempo certo de Deus nas nossas vidas. É legal, mas qual é a base bíblica que eu tenho para fazer tal afirmação nesse vídeo? Basta tão somente você abrir aí a Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 40, mais precisamente no versículo de número 1. Aí vai estar escrito uma coisa bastante importante para todo cristão. E o que é que está escrito lá? Que nós devemos esperar com paciência no Senhor. E uma vez que nós esperamos com paciência no Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor. E mediante a isso, meu querido, eu também gostaria de falar outra coisa bastante importante para você aqui nesse vídeo. Talvez, como estou falando, você está orando há muito tempo. Amém? Não pare de orar. Porém, contudo, no entanto, você também deve entender e compreender que todo cristão, além de orar, ele também, é claro, tem que saber esperar. Esperar em Deus, a esperar no Senhor. Porque muitos de nós cristãos até oramos bem, até nos expressamos muito bem, mas nós caímos no erro de não esperar o tempo certo da vitória de Deus chegar em nossas vidas. Assim como uma mulher espera 9 meses aí para ter o teu filho, nós também como cristãos temos que saber esperar o tempo certo de Deus em nossas vidas para também alcançarmos as nossas bênçãos, alcançarmos aquilo que nós tanto almejamos. Eu digo isso porque também é necessário que nós passamos por um teste também, para que nós possamos aprender a valorizar aquilo que nós estamos pedindo, para nós darmos valor àquilo que muitas das vezes Deus tem colocado em nossas mãos, Deus tem colocado em nossas vidas. Saiba esperar. Sabe por quê? Porque a sua hora vai chegar, o seu tempo vai chegar. Aquele milagre que você tanto pede a Deus, Deus não esqueceu. Enquanto esse tempo não chegar, seja um verdadeiro adorador. Agora você vai aprender outra coisa bastante importante que você não deve ignorar. Você também deve aprender a confiar em Deus. Portanto, esse é o terceiro passo que todo cristão deve dar: confiar em Deus. Mas qual é a base bíblica que eu tenho para fazer tal afirmação? Lá no livro de Números, capítulo de número 23 e versículo de número 19, vai estar escrito exatamente assim. A palavra de Deus diz que Deus, ele não é filho do homem para que minta, e nem muito menos para que se arrependa. Porventura falaria ele e não cumpriria? Portanto, meu querido, baseando-me nesse texto, eu também gostaria de fazer aqui algumas afirmações e dizer outra coisa bastante importante para você nesse momento aí do outro lado da telinha. Muitas das vezes é normal, é natural o ser humano, em meio à sua jornada, em meio à sua caminhada aqui na Terra, se desesperar.
por conta de uma situação, por conta de uma aprovação, por conta de qualquer coisa que tire a sua paz, por conta de qualquer coisa que tire o seu sono. E muitas das vezes, nesse momento, nós não encontramos alguém que nós possamos confiar. Nós não encontramos alguém de confiança, alguém que de fato possa nos estender a mão. Porém, meu querido, isso é para os padrões humanos, porque existe um padrão muito acima do padrão humano. E eu claramente estou me referindo ao padrão divino, eu estou me referindo ao nosso Deus, eu estou me referindo ao nosso Pai. Portanto, meu querido, esta parte da mensagem também é para você. Você que nesse momento pode aí estar passando pelo pior processo da história da sua existência. Mas eu digo a você, que você não está sozinho, pois há um Deus lá em cima no céu que está te observando, que está te contemplando. Então esse é o recado de Deus para você nessa parte da mensagem. Confie em Deus em todas as áreas, em todos os tempos, em todos os momentos na sua vida, ok? Bom, agora vamos partir para a conclusão desse vídeo. Agora, qual é de fato o último passo que todo o cristão deve dar para alcançar um milagre de Deus em sua vida? Bom, o quarto e último passo também é tão importante quanto os outros. O quarto e último passo, meu querido, é você ser agradecido a Jesus por tudo o que Ele faz na sua vida. Bom, e qual é a base bíblica que eu tenho para fazer também esta afirmação? É muito simples, meu querido amigo. Se você abrir aí a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, no versículo de número 11 até o versículo de número 19, você também vai dar de cara aí com uma história bastante conhecida na palavra de Deus. Você vai ver que um dia alguns leprosos chegaram até diante do Senhor Jesus. Mais precisamente, 10 leprosos chegaram diante dele. E esses leprosos queriam ser curados. Esses leprosos não queriam mais carregar aquela doença grave em seus corpos. E de fato, eles também conseguem aí o seu milagre. Eles de fato conseguem se livrar daquela situação tão constrangedora ao qual eles estavam sendo submetidos. Porém, esse mesmo texto diz exatamente o seguinte: um certo dia, um desses 10 homens que foi curado por Jesus vai até a ele. Então, ele agradece a Jesus pelo grande milagre que ele alcançou. Aí Jesus olha para ele e reconhece aquele homem. E Jesus então faz uma pergunta para ele: você não é um daqueles 10? Sim, Senhor, eu estava junto com ele. Mas então, eu só estou vendo você. Cadê os outros 9? E lamentavelmente, meus queridos, você logo vai perceber e entender que aqueles 9 não voltaram até a Jesus, não foram agradecidos ao Mestre Jesus pelo milagre que eles alcançaram. Isso nos mostra, meu querido, que hoje, atualmente, existem pessoas que estão de fato atrás de Jesus, mas não estão atrás de Jesus pela pessoa que Jesus é, pela pessoa que Jesus representa. Estão atrás de Jesus simplesmente por conta dos milagres que estão precisando. E esquecem de Jesus, largam Jesus. E foi isso que aconteceu. Aqueles outros 9, infelizmente, não foram gratos a Jesus. Porém, eu quero aproveitar esse momento e nesses últimos instantes da mensagem, abrir um parênteses e dizer uma coisa bastante importante a você. Talvez você está aí do outro lado da telinha me assistindo e você de fato alcançou um milagre na tua vida. Jesus de fato abençoou você. Deus de fato honrou você. Mas porém você deve ter em teu coração, em tua mente, uma coisa bastante importante. Você deve ser grato a Jesus. Você deve ser grato a Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele te proporciona. Agradeça a Deus pela família que você tem. Agradeça a Deus todos os dias pelo milagre que você alcançou. Seja grato a Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Exalte o nome do Senhor Jesus em todos os momentos, em todos os tempos da sua vida. Talvez você pediu para Deus um emprego, aí Deus foi lá, abriu as portas de emprego e aí você foi honrado, você foi abençoado. Portanto, agora eu termino esse vídeo e digo para você: seja grato a Deus, independente das circunstâncias, seja grato a Deus, independente da área da sua vida. Nesse momento, então, agora eu quero aproveitar esta oportunidade que você me concede. Eu quero agradecer a você pela sua audiência, pelo teu carinho. E nesse momento, então, eu vou me despedir de você. Mas, porém, antes de me despedir de você, eu gostaria de, nesse momento, fazer um trato especial com você. Que trato é esse? Bom, vamos fazer assim? Eu oro por você e você ora por mim. E até o próximo vídeo, se assim o próprio Deus de Israel em pessoa me permitir. Amém?
Tchau!